Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das forças mais dinâmicas e, por que não dizer, controversas do catolicismo hoje em dia. A Renovação Carismática Católica, a famosa RCC. Ela é muito mais que um movimento, sabe? O próprio Papa Francisco descreveu como uma corrente de graça, uma energia que veio para, de certa forma, chacoalhar a igreja por dentro. Tudo isso através de uma experiência bem direta, bem pessoal com o Espírito Santo. Vamos entender de onde veio essa corrente. E olha que curioso, tudo começou não foi em Roma, não foi num grande evento do Vaticano, foi quase que por acaso num retiro de fim de semana. A gente está em 1967, na Universidade do Kenny, lá nos Estados Unidos, e de repente, algo completamente inesperado acontece. Essa experiência que eles descreveram como super intensa, transformadora, foi a faísca que acendeu um fogo que depois se espalhou pelo mundo inteiro. Para a gente entender essa história toda, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente volta para essa origem explosiva, que muita gente chama de um novo Pentecostes. Depois, a gente mergulha na base de tudo, a teologia da cura e libertação. Na sequência, vamos ver como a RCC chegou e se adaptou aqui no Brasil. Aí a gente analisa as tensões, as polêmicas que surgiram e, para fechar, como é que a igreja, a hierarquia, lidou com tudo isso. Então, vamos lá. De volta para o começo de tudo. Para aquele momento que mudou tudo, que os participantes disseram ter sido como reviver a experiência dos primeiros apóstolos, um verdadeiro novo Pentecostes. O que mais impressiona quando a gente olha essa linha do tempo é a velocidade das coisas. Pensa bem, o que começou com um grupinho de professores e estudantes em 1967, em só 2 anos já estava desembarcando aqui no Brasil. Em 5 anos já era um fenômeno global, com conferência internacional e tudo. Isso mostra um crescimento que foi quase viral, sabe? Não foi algo planejado, de cima para baixo, mas uma experiência de fé que se mostrou muito contagiante. Tá, mas de onde vem essa força toda? O que alimenta essa corrente? Para a gente entender de verdade a RCC, a gente precisa olhar para suas ideias centrais, para essa teologia que coloca a cura e a libertação bem no centro da vida de fé. A grande sacada aqui é a visão completa da salvação. Para essa teologia, a redenção que Cristo trouxe não é só uma coisa para a alma, para depois que a gente morrer. Não, é uma força que age agora, na nossa vida inteira. A crença é que o Espírito Santo pode e quer restaurar tudo, a saúde do corpo, a paz da nossa mente e a liberdade do nosso espírito de tudo aquilo que nos prende. E essa teologia se manifesta em 3 áreas bem práticas. Primeiro, a cura física, que é a busca por uma ação direta de Deus nas doenças. Depois, a cura interior, que funciona quase como uma terapia para a alma, buscando sarar traumas, feridas emocionais lá do passado. E por último, a libertação, que é vista como uma batalha espiritual mesmo, para livrar a pessoa de influências ruins e daquele ciclo de pecado. Ok, agora a gente cruza o oceano e aterrissa no Brasil. Vamos ver como essa corrente de graça não só chegou aqui, mas ganhou uma cara própria, se tornando um dos maiores e mais influentes movimentos de leigos do país. O coração da RCC no Brasil, o lugar onde tudo acontece, é o grupo de oração. É um encontro semanal, normalmente mais informal que uma missa, sabe? O foco é no louvor, com músicas bem vibrantes, nos testemunhos, onde as pessoas contam suas histórias de transformação, e na busca pelos dons do Espírito, como o falar em línguas ou a profecia. E a experiência mais importante, a mais buscada dentro do movimento, é o chamado batismo no Espírito Santo. Agora, atenção, isso é super importante. Não se trata de um novo sacramento. É descrito mais como um despertar, sabe? Como se a pessoa reativasse de forma consciente a graça que já recebeu lá no batismo quando era criança, fazendo a fé se tornar algo vivo, real, palpável no dia a dia. E para a gente ter uma noção do tamanho disso no Brasil, o número é gigante. A gente está falando de mais de 8 milhões de participantes. Quer dizer, não é um movimento pequeno, de nicho. A RCC se tornou uma força gigantesca dentro do catolicismo brasileiro que mudou a cara de muitas paróquias e dioceses por aí. Bom, e é claro que um movimento desse tamanho, com um jeito tão diferente de viver a fé, não ia passar batido, né? Inevitavelmente, começou a gerar atrito, questionamentos, tanto de dentro quanto de fora da igreja. Para entender bem o cenário em que a RCC cresceu aqui na América Latina, vale a pena dar uma olhada nesse quadro. Na mesma época, tinha uma outra corrente muito forte, a teologia da libertação, que focava na ação social, na mudança das estruturas injustas. A RCC chegou com uma proposta bem diferente, foco na conversão pessoal, na experiência com o Espírito. Eram basicamente 2 respostas bem distintas para os desafios da fé no continente. Mas além da teologia, tinha uma questão bem prática tirando o sono da liderança da igreja.
Um movimento tão grande, tão popular, e liderado na sua maioria por leigos, será que isso não poderia sair do controle e acabar desafiando a estrutura tradicional, a hierarquia? As críticas começaram a pipocar de todo lado. Primeiro, o que alguns chamavam de emocionalismo, a preocupação de que a fé estava virando só sentimento, deixando a doutrina e a razão de lado. Segundo, o medo da autonomia. Será que esses grupos de oração não virariam igrejinhas dentro da igreja, longe do controle do padre, do bispo? Tinha também o receio de uma protestantização do catolicismo, por causa da semelhança com os cultos pentecostais. E, por fim, uma acusação muito forte, a de espiritualismo. A ideia de que o movimento levava as pessoas a fugirem dos problemas reais do mundo, a focar só no céu e esquecer da injustiça aqui na terra. E isso gerou muita tensão sobre o papel político dos carismáticos, e em alguns casos levou até ao envolvimento de figuras famosas do movimento em polêmicas e escândalos de corrupção. Ok, com esse monte de críticas e tensões no ar, como é que a igreja oficial reagiu a tudo isso? A gente vai ver que foi uma jornada, que começou com suspeita e terminou com uma adoção, digamos, estratégica do movimento. Aqui no Brasil, a primeira reação da maioria dos bispos foi de pé atrás, sabe, de desconfiança. A prioridade da igreja, na época, eram as comunidades eclesiais de base, as SEBs, que eram muito ligadas à teologia da libertação. A RCC, com aquele estilo todo diferente, acabou sendo deixada de lado em muitos lugares. Mas aí a virada começou a vir de cima, lá de Roma. Em 1975, o Papa Paulo VI soltou essa pergunta que, na verdade, era uma afirmação. Ele estava dando um recado para a igreja inteira de que esse fenômeno novo devia ser visto como uma oportunidade, uma chance de renovação e não como um problema. Isso deu uma legitimidade gigantesca para o movimento. Mas foi com o Papa João Paulo II que o jogo virou de vez. Ele enxergou na energia, no fervor de movimentos de leigos como a RCC, a força que ele precisava para o seu grande projeto de uma nova evangelização. Para ele, os carismáticos não eram uma ameaça. Pelo contrário, eram um exército de missionários prontos para reanimar a fé no mundo moderno. E vamos ser sinceros, por trás dessa mudança toda de postura, tinha também uma razão bem estratégica. Dá uma olhada nesse gráfico que ele explica muita coisa. O cenário na América Latina, principalmente, era de um catolicismo perdendo muitos fiéis, enquanto as igrejas pentecostais cresciam de forma absurda. Aí a RCC, com sua espiritualidade cheia de emoção, de vibração, começou a ser vista como uma barreira de contenção, uma forma de oferecer uma experiência carismática dentro da própria Igreja Católica. E é isso que nos leva à nossa pergunta final, que amarra toda essa complexidade. A renovação carismática é, no fundo, uma corrente de graça que trouxe um sopro de vida nova para a igreja, ou foi também, e talvez principalmente, uma ferramenta estratégica, uma barreira de contenção usada para frear tanto a perda de fiéis quanto a influência de outras teologias mais engajadas socialmente? A história parece mostrar que a verdade, como quase sempre, é uma mistura bem complexa das duas coisas.